Capítulo 81 Lobo com chifres de gelo, parte 2. O ar estava frio e fresco quando o lobo com chifres de gelo se aproximou de Evan com dois lobos de gelo, seus pelos eriçados e suas respirações formando nuvens geladas. Evan se manteve firme, segurando a espada com firmeza enquanto se preparava para a luta que se aproximava. Depois de se aproximar de Evan, um dos lobos investiu contra ele. Evan habilmente se esquivou e brandiu sua espada contra o lobo. Clang! Swish! No momento em que a espada de Evan estava atacando o ombro do lobo, os olhos do lobo com chifres brilharam e uma espessa parede de gelo apareceram diante do lobo bloqueando o golpe da espada. Ao mesmo tempo, o segundo lobo de gelo abriu a boca e atirou uma bola de gelo em direção a Evan. Evan rapidamente disparou uma bala sombria para parar a bola de gelo e, ao mesmo tempo, tentou se mover para trás da parede de gelo para matar o lobo. Mas assim que se moveu, observe que em alguns pontos seus pés estavam cobertos por uma camada de gelo. Ele usou sua força e o gelo que cobriu seus pés instantaneamente. Boom! Uma bola de gelo colidiu com uma bala sombria criando uma explosão desafiadora, enviando fragmentos de gelo espalhando por todas as partes. Assim que aconteceu a explosão, a parede de gelo que protegia o primeiro lobo também desapareceu. Assim que a parede de gelo desapareceu, Evan viu outra bola de gelo vindo de lá em sua direção. O lobo que atirou na bola de gelo estava muito perto de Evan, então ele não teve chance de se esquivar. Vendo a bola de gelo vindo em sua direção, Evan balançou a espada em um amplo arco tentando detê-la. Assim que sua espada tocou uma bola de gelo, ela explodiu imediatamente, fazendo Evan voar para trás. Um leve fio de sangue saiu do canto de sua boca e seu corpo caiu a 5 metros de distância. Evan gemeu ao sentir sua mão doer depois de bater na bola de gelo. Evan acabou de perceber o quanto está faltando. Antes ele pensou que não teria nenhum problema em lidar com monstros de nível C. Mas só agora ele descobriu que estava completamente errado. Ele nunca planejou um grupo que fosse bom em progresso entre si. Desde o início da luta, o lobo com chifres não teve chance de atacar. Assim que Evan bateu, os olhos do lobo com chifres e do lobo de gelo que estavam com ele brilharam e eles atiraram ofertas de lançamentos de gelo em sua direção. Evan sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem e rapidamente parou de usar o reforço de mana para usar sua habilidade Caminhada nas Sombras. Boom! 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 Vagabundo! Dezenas de lançamentos caíram no local onde Evan foi atingido, criando filhos altos e estrondosos. Em meio às explosões, uma sombra negra aberta em alta velocidade em direção ao lobo de gelo que estava longe do lobo com chifres. Por usar sua pressa e habilidade de andar nas sombras ao mesmo tempo, ele chegou perto do lobo de gelo em um instante e cortou seu corpo. Uivo! O lobo com chifres uivou e uma parede de gelo apareceu imediatamente diante do lobo de gelo. Vendo a parede de gelo, Evan zombou e uma camada azul clara junto com uma leve camada preta apareceu em sua espada de aço inferior. Desta vez, a parede de gelo foi instantaneamente cortada e a espada de Evan chegou antes do corpo do lobo de gelo. Os olhos do lobo de gelo brilharam de terror quando seu corpo foi cortado em duas metades num instante. Logo depois de matar o lobo do gelo, Evan explodiu em agilidade e se afastou instantaneamente. Assim que ele se afastou, uma bola de gelo que foi atirada pelo segundo lobo de gelo explodiu ali. Evan avançou e disparou em direção ao lobo com chifres e ao lobo do gelo. Vendo Evan vindo em direção a eles, o lobo com chifres disparou algumas lanças de gelo em sua direção, enquanto o lobo do gelo disparou uma bola de gelo. Evan facilmente se esquivou das lanças e da bola de gelo enquanto diminuía a distância. Quando ele estava a 10 metros de distância, Evan disparou duas balas sombrias na direção deles. Tanto o lobo com chifres de gelo quanto o lobo de gelo pularam para o lado e tentaram se esquivar da bala. Mas assim que eles pularam para o lado, ambas as balas se curvaram no ar e foram em direção ao lobo de gelo que simplesmente pulou para o lado. O lobo de gelo não esperava que as balas mudassem de direção no ar e viessem em direção a ele mais uma vez, por isso foi atingido pelas balas.
Um dos olhos e um ombro foram feridos pelas balas e ele uivou de dor. Evan, que já estava muito perto do lobo, chegou antes dele e cortou com sua espada de aço inferior no pescoço do lobo. Baque. O segundo lobo também foi morto por Evan quando seu corpo caiu sem vida no chão gelado. Depois de matar o lobo, Evan olhou para o lobo com chifres de gelo, que também olhava para ele com olhos cheios de raiva. Agora que o lobo com chifres de gelo estava sozinho, Evan estava mais relaxado. Em uma luta 1 contra 1, ele não tinha medo do lobo com chifres. Ele olhou para Valerie e viu que ela já matou 3 dos 5 lobos que a atacavam. Ver Valerie matar um total de 6 lobos, Evan não se sentiu bem. Os núcleos reunidos por Valerie serão compartilhados por ambos 50 a 50. Embora ele possa manter todos os núcleos que reúne sozinho. Ele queria matar mais monstros do que ela para não ter que compartilhar núcleos com ela, mas por causa do lobo com chifres de gelo, ele só foi capaz de matar 2 lobos. Pensando nisso, seu coração doeu e ele olhou para o lobo com chifres com olhos cheios de raiva. Lobo com chifres? O lobo ficou confuso sobre por que esse animal de 2 pernas estava olhando para ele com raiva. Queria dizer a Evan que deveria ser aquele que deveria olhar para ele com raiva desde que ele matou seus subordinados, mas Evan disparou em direção a ele com os olhos vermelhos. Ele usou reforço de mana e chegou perto do lobo com chifres que ainda estava confuso e cortou-o com sua espada. Sentindo a ameaça, o chifre do lobo brilhou e uma parede de gelo muito grossa apareceu diante dele. A espada cortou a parede de gelo, mas enquanto a parede estava sendo cortada, o lobo se afastou de Evan. Logo depois de destruir a parede, Evan disparou instantaneamente 3 balas em direção ao lobo de gelo. O lobo tentou se esquivar da bala, mas um deles acertou bem na pata dianteira e ele caiu no chão. Depois de disparar a bala, Evan não parou por aí e instantaneamente chegou diante do lobo que caiu no chão. Sem seus subordinados, era apenas um monstro de classificação C, então como poderiam lutar contra Evan? Depois de chegar diante do lobo, Evan cortou o lobo com sua espada. O lobo mais uma vez tentou criar uma parede de gelo, mas desta vez a parede foi instantaneamente quebrada e o SWRO deu atingido bem nas costas. Uivo. O lobo uivou mente doloroso, mas Evan não parou e com outro golpe de sua espada ele cortou o corpo do lobo em 2 metades, acabando com sua vida. Fim do capítulo. Capítulo 82 Você vai se arrepender, parte 1. Assim como o lobo de gelo com chifres morreu, o buff que ele deu aos outros lobos também terminou e eles mais uma vez se fizeram lobos de gelo normais de classificação C. Os 2 lobos de gelo restantes de repente sentiram seu poder deixando e ficaram surpresos. Valerie, que lutou contra eles, não perdeu a chance e muitos pingentes de gelo se formaram ao seu redor. Os pingentes de gelo dispararam em direção aos lobos de gelo, dividindo o ar ao redor. Swish! Swish! Ambos os lobos de gelo pretendiam parar o pingente de gelo usando paredes de gelo, mas sem o fortalecimento do lobo de gelo com chifres, suas paredes de gelo quebraram como vidro frágil quando os pingentes de gelo colidiram contra eles. Uivo! Ambos os lobos uivaram de dor quando seus corpos foram perfurados por bolsas de pingentes de gelo, transformando-os em espetos de carne. Sangue vermelho pintou o chão branco da floresta e a força vital de ambos os lobos distantes. Valerie suspirou de colapso e rapidamente começou a procurar por núcleos antes que mais monstros chegassem. Evan estava fazendo o mesmo. Ele encontrou os núcleos nos corpos dos 3 lobos que mataram, mas seu rosto ficou dolorido quando não encontrou nenhum núcleo. Droga, minha classificação C é definitivamente uma farsa. Evan amaldiçoou sua sorte e olhou para Valerie. Mas quando ele viu Valerie segurando 2 núcleos, seus olhos brilharam e ele caminhou na direção a ela. Valerie estava olhando para 2 núcleos em sua mão com um sorriso. Sua sorte acabou sendo muito boa e ela encontrou 2 núcleos dos lobos de gelo que mataram. Ela estava prestes a guardar os núcleos em seu anel de armazenamento quando pegou o som de passos.
Valerie se virou apenas para ver Evan estendendo a mão diante dela como um colecionador de dinheiro e olhando para os núcleos em sua mão. O sorriso no rosto de Valerie congelou e ela finalmente lembrou que tinha que dar 50% de seus núcleos para Evan. Ela olhou para o rosto de Evan, que sempre parecia um cobrador de dinheiro pagando taxas de proteção, e sua boca se contraiu. Estou feliz que você tenha 2 núcleos, não consegui nada desta vez, disse Evan, ainda mantendo a mão diante dela. Você está feliz, hein? Valerie murmurou com um sorriso tenso e colocou um dos núcleos na mão de Evan. Estou muito feliz, disse Evan mais uma vez e guardou o núcleo em seu anel de armazenamento. Vamos sair agora. Tenho certeza de que muitos monstros virão aqui depois de sentir o cheiro de sangue, Evan disse e começou a se afastar. Com uma cara azeda, Valerie guardou o núcleo em seu anel de armazenamento e sequência atrás dele. Asterisco 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 asterisco. 3 horas depois. Rugido. Um urso branco de 2,5 metros de altura rugiu e olhou para Evan com ódio profundo. Respirei fundo e me acalmei, chefão, não é como se eu tivesse matado seus filhos na sua frente que você está rugindo como um louco, urso, disse Evan e mostrou seu sorriso mais encantador. Valerie, que estava lutando contra 3 monstros do tipo hiena a alguma distância, apenas olhou para ele sem expressão quando o ouviu. Ela olhou para trás, onde 2 ursos brancos de 1,5 metro de altura estavam deitados com ossos e dentes quebrados. Seus olhos estavam bem fechados, aparentemente inconscientes, e seus corpos tremiam de vez em quando, como se estivessem passando por um pesadelo. Olha, eles ainda estão vivos, eu estava apenas brincando com eles, disse Evan quando viu os corpos dos 2 ursos tremendo de vez em quando. Rugido. Vendo a condição dos 2 pequenos ursos, o urso branco rugiu mais uma vez e seus olhos ficaram vermelhos como sangue. A temperatura ao redor caiu outro grau e avançou em direção a Evan. Vendo o urso bravo, Evan sorriu e também disparou em direção a ele. Ele usou reforço de mana e sentiu seu poder aumentar. Evan e o urso branco chegaram um ao outro em um instante. O urso branco usou sua garra gigante e bateu em Evan como um martelo. O ar se partiu e o chão grasnou quando a garra gigante do urso desceu em direção a Evan. Sentindo o poder do ataque do urso, Evan não recuou. A mana se reuniu em torno de seu punho e ele encontrou a garra do urso com seu próprio soco. Boom! Uma explosão estrondosa aconteceu quando o chão ao redor deles tremeu. Fragmentos de gelo voaram por toda parte e ondas de choque varreram uma área de 20 metros ao redor deles. Após o confronto, Barry e Evan estavam empatados e ninguém foi empurrado para trás. O urso branco ficou chocado porque não esperava que o animal bípede à sua frente fosse tão forte. Evan também ficou surpreso ao ver que a força física deste urso branco atingiu a classificação C+. Mas quando ele lembrou que esse urso é parecido com aquele lobo com chifres e não é um monstro normal de rank C, ele achou que era normal. Rugido. O urso rugiu e ficou ainda mais irritado quando um pequeno animal bípede o impediu de atacar facilmente. O urso usou sua segunda garra e avançou em direção à cabeça de Evan. Evan se abaixou para evitar a garra ao sentir uma força violenta passando por sua cabeça. Depois de se abaixar, Evan deu um soco na barriga aberta do urso. Boom! Um som estrondoso ecoou quando Evan tirou todo o ar da barriga do urso. O urso deslizou um pouco para trás e seus olhos se arregalaram de dor. Evan seguiu de perto o urso e tentou socá-lo no mesmo lugar mais uma vez. Mas assim que seu soco estava prestes a acertar, uma camada de gelo cobriu seu estômago e seu soco acertou-o. Boom! A camada de gelo foi quebrada, mas mais da metade da força de seu punho desapareceu e o urso não recebeu nenhum dano pesado. Vendo o urso bloquear seu ataque, Evan tentou recuar, mas o urso agiu rápido e balançou ambos os braços em um momento rápido, e o abraçou antes de levantá-lo do chão. Arg! Evan rosnou enquanto o urso apertava seu corpo com mais força. Evan tentou se libertar, mas sua força era semelhante à de suportar, então ele não foi capaz de se libertar.
Maldito urso, deixe-me ir ou você vai se arrepender, disse Evan com uma voz dolorosa ao sentir que seu corpo estava sendo esmagado. Mas ao ouvir o urso, Evan usou ainda mais poder e assim não foi suficiente, até lhe mostrou um sorriso zombeteiro. Vendo o sorriso zombeteiro do urso, linhas pretas apareceram no testamento de Evan: filho da puta, você vai se arrepender. Evan disse e parou de usar reforço de mana. Fim do capítulo. Capítulo 83 Você vai se arrepender, parte 2. Assim que Evan parou de usar o reforço de mana, ele sentiu a dor que sentiu aumentar em 2 dobras, e seus ossos estavam à beira de quebrar. Sem reforço de mana, o corpo de Evan não aguenta a pressão da força do urso. Sem ele, seu corpo está apenas no rank C. Evan cerrou os dentes e apoiou a dor. Ao mesmo tempo, seus olhos ficaram ferozes quando ele usou uma bala de sombra dimensional. Desta vez, Evan usou uma grande quantidade de mana para criar esta bala. Já que ele disse que faria o urso se arrepender, ele garantiria que o urso se arrependesse. A sombra do urso tremeu um pouco e no segundo seguinte uma bala grossa saiu dela. Como o urso estava apoiado nas patas traseiras, a bala foi direta para a coisa entre suas pernas. O pelo do urso se declarou e de repente sentiu uma ameaça existencial. O urso queria se afastar, mas a bala sombria foi muito rápida. Puxe! A bala atingiu os olhos do touro e os grandes olhos do urso se arregalaram. Evan sentiu a abertura em torno de seu corpo perdendo e logo foi capaz de se afastar do urso. Um rugido cheio de dor que abalou o coração dos ouvintes escapou da boca do urso, e ele caiu no chão enquanto segurava a região da virilha. Sua garra ficou vermelha por causa do sangue que saiu da região da virilha. Evan, que se atrasou do urso, estava respirando pesadamente porque não conseguiu respirar quando o urso o pegou. Todo o seu corpo doía e um leve fio de sangue saiu do canto da boca. Evan olhou para o urso que estava rolando no chão e disse com um sorriso de escárnio: eu disse para você me deixar ir, mas você não escolheu. Agora sinta o julgamento do Pai Celestial. Quando o rugido doloroso do urso soou, as 3 hienas que lutaram contra Valerie pararam e olharam para o urso. Valerie também parou e olhou. Quando os monstros do tipo hiena olharam e viram o urso rolando no chão, ficaram confusos. Eles não entenderam o que aconteceu com esse chefão para fazê-lo rolar no chão assim. Mas quando as hienas viram como o urso segurava a região da virilha enquanto suas garras estavam pintadas de sangue, de repente pensaram em algo e se lembraram de como aquele rugido estava cheio de uma agonia de partir do coração. Valerie também entendeu o que aconteceu e olhou para Evan que estava amaldiçoando o urso murmurando algo sobre o julgamento do Pai Celestial. Quando as hienas viram o que Evan fez com o urso branco, seus olhos brilharam de terror e deram um passo para trás. Aos olhos deles, ele agora parece uma abominação. Eles olharam para Valerie e notaram que ela também se parecia com aquela abominação de 2 pernas. Quando eles pensaram que Valerie estava com aquela abominação e que ela viria ajudá-la a lidar com eles, ficaram aterrorizados, horrorizados e petrificados ao mesmo tempo. Correr! Esse pensamento veio à mente de todas as hienas e sem nenhum aviso, todas se viraram para fugir daquela abominação. Valerie, que estava ali, ficou chocada ao ver aqueles monstros fugindo. Embora atordoada, ela não perdeu a chance quando todos os monstros lhe mostraram as costas. Seus olhos brilharam com luz azul e uma camada gelada apareceu ao redor de sua perna. Caminhada no gelo, Valerie usou sua habilidade e apareceu instantaneamente ao lado de uma das hienas enquanto segurava sua espada azul clara. Swish! Ela balançou a espada em um movimento rápido e ao mesmo tempo algumas correntes de gelo prenderam os movimentos da hiena. A hiena que se esqueceu completamente de Valerie depois de ver o horror há pouco não conseguiu fazer nada e seu corpo foi cortado em 2 metades. Bloqueio de gelo, Valerie murmurou e mais correntes de gelo apareceram ao redor das 2 hienas que tentavam fugir restringindo seus corpos. Evan apenas deu um único glacê na luta do Valerie e voltou sua atenção para o normal.
Vendo como o urso estava rolando de dor, Evan balançou a cabeça e sacou sua espada de aço inferior. Como o urso estava rolando no chão, ele acabou com ele facilmente. Depois de matar o urso, Evan olhou para os dois ursinhos e também acabou com eles. Depois de matar os ursos, ele procurou núcleos e ficou feliz quando encontrou um núcleo do grande urso branco. Agora ele tem um total de 9 núcleos. Antes de encontrar os ursos, Evan enfrentou alguns monstros durante 3 horas e coletou esses núcleos. Depois de coletar o núcleo, ele olhou para Valerie, que acabou de matar a última hiena e estava procurando por núcleos. Evan pegou uma poção de cura e bebeu. Seu corpo ainda estava dolorido depois daquele abraço de urso. Depois de beber a poção, ele caminhou em direção a Valerie e viu que ela não encontrou nenhum núcleo dessa vez. Vamos, estamos quase lá, Evan disse a ela e eles seguiram em frente. Enquanto caminhava, Evan percebeu que Valerie estava olhando para ele de forma estranha. O que? Evan perguntou quando percebeu seu olhar estranho. Valerie hesitou um pouco, mas no final apenas balançou a cabeça, nada. Ela queria perguntar a ele qual é o julgamento do Pai Celestial, mas não teve coragem de perguntar a ele. Quando Evan viu que ela não estava dizendo nada, ele apenas encolheu os ombros e continuou andando. Depois de 5 minutos eles viram o fim da floresta e finalmente saíram dela. Assim que Evan e Valerie saíram da floresta, um portal apareceu diante deles que levava ao 3º andar. Vamos descansar um pouco, disse Evan a Valerie, já que eles lutaram continuamente contra monstros por algumas horas. Valerie acenou com a cabeça e não se opôs, pois também estava cansada. Eles descansaram por cerca de 4 horas e, quando se recuperaram totalmente, finalmente entraram no portal que levava ao 3º andar. Fim do capítulo. Capítulo 84, 4º andar, parte 1. Frost Nova, Valerie murmurou e apontou a espada na frente dela. Assim que ela murmurou, uma pequena esfera azul de 5 centímetros de largura começou a se formar na ponta de sua espada. O orbe estava liberando poder frio e destrutivo ao mesmo tempo. Vá, quando o orbe estava totalmente formado, Valerie disse, e o orbe azul disparou em direção a 3 macacos brancos que estavam presos pelas correntes de gelo no mesmo lugar. O orbe era muito pequeno, mas quando os 3 macacos viram o orbe vindo em sua direção, seus olhos brilharam de horror e se libertou das correntes. Infelizmente, as correntes eram muito duras e não eram capazes de quebrá-las. A esfera azul chegou antes deles e explodiu bem diante de seus corpos. Xiii! Quando o orbe explodiu, liberou um poder gelado que congelou instantaneamente tudo dentro de 10 metros da área. Em 10 metros de área, tudo estava envolto em gelo azul claro. Os 3 macacos de gelo também foram congelados e transformados em estátuas de gelo encerradas dentro de gelo azul claro. Até mesmo a barreira branca e nevada do chão estava coberta de gelo azul claro na área de 10 metros. Valerie ofegou um pouco depois de usar Frost Nova e caminhou lentamente em direção aos 3 macacos de gelo que se transformaram em estátuas de gelo. Valerie se mudou de uma das estátuas e bateu nela com a palma da mão com força total. Rachadura, 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 rachadura. Quando a palma da mão de Valerie pousou na estátua, itens de rachaduras apareceram por toda parte, e ela se cortou em pequenos fragmentos de gelo. Valerie fez o mesmo com as outras 2 estátuas e elas também se transformaram em pequenos fragmentos de gelo. Valerie olhou entre os fragmentos e encontrou um núcleo que também estava coberto de gelo azul claro. Depois de recolher o núcleo, ela olhou para um pouco longe dela e viu Evan, que esmagou um macaco de gelo no chão e o matou com sua espada. Ele luta usando mais os punhos do que a espada, Valerie murmurou e caminhou na direção a ele. Depois de matar o último macaco, Evan também conseguiu o núcleo e praguejou quando não encontrou nada, nos corpos dos 3 macacos. Vamos, estamos quase lá, disse Valerie a Evan depois de se aproximar dele e eles começaram a caminhar. Depois de caminhar por 15 minutos, eles não encontraram nenhum monstruoso e viram uma grande estrutura tipo pirâmide na frente deles.
Estamos aqui, disse Valerie e suspirou de rompimento. Já se passaram 6 horas desde que chegaram ao terceiro andar e este andar era semelhante ao primeiro andar, onde eles tinham que chegar à grande pirâmide ao longo. Mas, ao contrário do primeiro andar, a pirâmide deste andar estava a cerca de 20 quilômetros de distância deles, e havia muitos monstros que eles encontraram desta vez. Nas últimas 6 horas, eles lutaram continuamente contra monstros e estavam muito cansados. Durante essas 6 horas, Evan matou muitos monstros Rank C e obteve 8 núcleos. Enquanto Valerie teve mais sorte que Evan e conseguiu 10 núcleos. Mas como ela tem que dar 50% de seus núcleos para Evan, ela só consegue 5 núcleos no final, enquanto Evan fica com 13 núcleos. Agora ele tem um total de 22 núcleos de classificação C. Quando chegaram perto da pirâmide viram o portal que levava ao quarto andar, mas não entraram nele. Vamos descansar aqui antes de ir para o quarto andar, disse Valerie e Evan acenou com a cabeça. Ele também estava cansado depois de lutar contra monstros por horas. E antes de ir para o próximo andar, Evan queria absorver os núcleos que reuniu. Embora seu núcleo monarca não avance para o próximo nível, Evan esperava obter uma habilidade que pudesse ajudá-lo aqui. Eu deveria adquirir pelo menos uma habilidade depois de absorver 22 núcleos corretamente, Evan pensou e montou um pequeno acampamento perto da pirâmide. Valerie também fez o mesmo e criou seu próprio acampamento. Depois de montar o acampamento, os dois entraram no acampamento. A área ao redor do portal e da pirâmide é a zona segura da masmorra, e os monstros não virão aqui, então eles não estavam preocupados em serem atacados enquanto descansavam. Evan primeiro comeu um pouco de comida que comprou com ele. E obviamente, ele não trouxe macarrão. Ele está rico agora, então ele trouxe comida cara do MRE que tem um gosto muito bom. Ele queria trazer peixes e outras coisas que ele mesmo pudesse cozinhar, mas quando se lembrou que é usuário do bachelorcooking.com, acabou de trazer comida do MRE. Depois de comer sua comida, Evan decidiu dormir antes de absorver os núcleos. Já se passaram cerca de 15 horas desde que ele entrou na masmorra e ele não dormiu direito durante esse tempo. Evan colocou um alarme no telefone e foi dormir. Ele acordou depois de 4 horas quando o alarme que ele configurou tocou. Depois de acordar, Evan se sentiu bastante revigorado e esticou um pouco o corpo. Após o alongamento, Evan comeu outra refeição MRE. Os romances que ele leu em sua vida passada eram uma farsa. Na maior parte do romance, dizem que depois de se tornarem poderosos, as pessoas podem viver sem comer. Eles podem viver apenas usando a energia presente no meio ambiente. Em outras palavras, eles podem viver apenas comendo ar. Mas Evan descobriu que quanto mais forte ele se tornava, mais energia seu corpo precisava. Ele definitivamente está comendo mais do que costumava comer antes. Depois de comer, Evan finalmente tirou os núcleos que coletou na masmorra. Depois de retirar a luz, ele não esperou mais e colocou um dos núcleos na boca. Assim como de costume, os núcleos se transformaram em energia, e essa energia correu em direção ao seu núcleo. Logo seu núcleo monarca absorveu a energia, mas ele não recebeu nenhuma habilidade. Evan não ficou desapontado com isso e usou outro núcleo. Assim, ele continua a usar um núcleo após o outro. De repente, quando Evan absorveu seu 14º núcleo, ele recebeu uma notificação. Você recebeu a habilidade. Fim do capítulo. Capítulo 85 Quarto Andar, Parte 2. Valerie pode sair de seu acampamento depois de acordar. Ela dormiu 5 horas e se recuperou totalmente após o sono. Quando ela saiu de sua tenda, ficou surpresa ao ver Evan, que estava sentado do lado de fora de sua tenda enquanto jogava em seu telefone. A habilidade que Evan adquiriu era muito normal, mas ele ainda estava satisfeito com isso, pois era melhor que nada. Ele não recebeu nenhuma outra habilidade depois daquela época. Depois de testar suas habilidades, quando Evan viu que Valerie ainda estava dentro de sua tenda, ele começou a jogar em seu telefone para passar o tempo.
Assim como antes, ele estava mais uma vez jogando Super Mario e tentando sequestrar a princesa. Claro, ele estava tentando sequestrar a princesa em vez de salvá-la. Já que cada vez que ele a salva e ela volta para o Rei Demônio, fica bem claro que ela quer ficar com ele. E como ele está tentando separar à força a princesa do Rei Demônio, ele não pode dizer que a está salvando. Então ele mudou para um jogo de sequestro. Quando viu Valerie saindo, Evan guardou o telefone. Desta vez ele sequestrou a princesa 2 vezes, mas como sempre ela fugiu e voltou para o palácio do Rei Demônio. Outra coisa que ele descobriu sobre o jogo foi que o Rei Demônio é imortal. Não importa quantas vezes ele o matou, aquele cara volta à vida cada vez que vai ao palácio do Rei Demônio para sequestrar a princesa. Este jogo é realmente bom. Valerie perguntou quando o viu jogando o mesmo jogo novamente. Ela se lembrou de que Jerry, o guarda da masmorra, também estava jogando o mesmo jogo. Sim, é muito bom para passar o tempo, Evan acenou com a cabeça. Não importa o quanto ele amaldiçoe a princesa por fugir todas as vezes depois de salvá-la, ele não pode negar o fato de que o jogo é bom. Valerie acenou com a cabeça e decidiu tentar depois de limpar a masmorra. Conte-me sobre o 4º andar, Evan disse depois de salvar o telefone. Ele tem algumas informações sobre a masmorra que ganhou na internet, mas o 4º andar parece ser bem diferente dos outros andares. A coisa que ele leu sobre o 4º andar foi bem estranha. De acordo com o que ele leu, no 4º andar, você e seu parceiro enfrentarão um monstruoso Renki secada. E contanto que você mate aquele monstruoso de classificação C, você será capaz de limpar esse andar. Evan obviamente não acreditava que seria tão simples. Principalmente depois de ver quantos monstros eles enfrentaram no 3º andar. O 4º andar é diferente dos outros 3 andares que limpamos até agora. No 4º andar nós 2 enfrentamos um monstruoso de classificação C cada, Valerie disse e continuou. Enfrentaremos um monstro que estará no Rank C, mas será mais poderoso que um monstro normal do Rank C, assim como aquele lobo com chifres e o urso branco que você matou antes. Evan ouça com atenção porque foi a mesma coisa que ele leu na internet. Mas para limpar este andar com sucesso você terá que matar aquele monstro em menos de 1 minuto. Evan ficou surpreso por um momento quando soube que teria que matar o monstro em menos de 1 minuto. Embora estivesse confiante em seu poder, ele não tinha certeza se mataria um monstro especial de classificação C em menos de 1 minuto. Vendo o olhar atordoado de Evan, Valerie perguntou com um sorriso divertido, o que há com esse olhar atordoado? Não me diga que você não está confiante o suficiente para derrotar um monstro Rank C em menos de 1 minuto. Vendo o sorriso de Valerie, Evan apenas encolheu os ombros e não disse nada. Quando ela viu que Evan não estava dizendo nada, ela pensou que Evan não estava confiante o suficiente e uma ideia surgiu em sua mente. Você quer fazer uma aposta? Evan, que estava pensando em como mataria o monstro em menos de 1 minuto, mais uma vez ouviu Valerie e olhou para ela. Que tipo de aposta? Na verdade, é muito simples, disse Valerie e sorriu. Depois de matar o monstro no 4º andar, você será instantaneamente teletransportado de lá e enviado para o 5º andar. Se você chegou ao 5º andar antes de mim, eu lhe darei todos os núcleos que conseguirei nesta masmorra. Mas se eu chegar ao 5º andar antes de você, então nosso acordo de eu lhe dar 50% dos meus núcleos será cancelado, e você devolverá todos os núcleos que eu te dei até agora. Eu aceito, disse Evan imediatamente, sem sequer pensar que já absorveu os núcleos que Valerie lhe deu antes. Valerie, que ouviu a resposta instantânea de Evan, ficou um pouco perplexa, mas também sorriu, pois estava confiante de que seria ela quem mataria o monstro primeiro. Devemos ir então? Ela perguntou a Evan depois que ele aceitou sua aposta. Claro, Evan assentiu e se levantou. Logo eles arrumaram a barraca e os guardaram no anel de armazenamento. A propósito, esqueci de perguntar uma coisa, Evan de repente se lembrou de algo e disse a Valerie. O que? Valerie, que estava prestes a entrar no portal, olhou para ele com uma cara confusa.
O que acontecerá se eu não conseguir matar aquele monstro em menos de 1 minuto? Isso não é óbvio. Valery disse enquanto revirava os olhos, você será teletransportado para fora da masmorra se não conseguir matá-lo, em menos de 1 minuto. E o que acontecerá se apenas um de nós matar o monstro em menos de 1 minuto enquanto o outro falhar? A pessoa que matou o monstro será enviada para o 5º andar enquanto a outra será enviada para fora da masmorra, disse Valery e olhou para ele, então tente o seu melhor para matar o monstro em menos de 1 minuto. Não se preocupe comigo e apenas prepare-se para me entregar seus núcleos, Evan disse a Valery em um tom confiante e se aproximou do portal. Depois de passarem pelo portal, Evan e Valery entraram no portal ao mesmo tempo. Fim do capítulo. Capítulo 86 Você está desqualificado, parte 1. Depois de entrar no portal, Valery sentiu sua visão ficar embaçada por um momento, e no segundo seguinte ela se viu na beira de uma arena gelada. Ela olhou ao redor e descobriu que estava dentro de uma estrutura que parecia um estádio de gladiadores, mas não havia ninguém nas arquibancadas. O mais incrível é que todo o estádio era feito de gelo branco e puro, o que fazia com que parecesse um lugar onde moram anjos. O campo de arena onde Valery tinha 1 km² de tamanho. Ela não ficou surpresa ao ver o estádio de gelo, pois já sabia disso. Depois de olhar para o estádio de gelo por um momento, ela olhou para o meio da arena, onde pode ver um monstruoso alto e branco parado. Desde que ela apareceu no final da arena, o monstro estava a cerca de 500 metros de distância dela. 2h59 da manhã, 2h58 da manhã, 57, 56, 55. Uma contagem regressiva de 3 minutos apareceu no canto dos olhos dela. Ela não ficou surpresa ao ver a contagem regressiva, pois sabia que após o término dessa contagem regressiva de 3 minutos, a partida começaria e ela teria que matar aquele monstruoso em menos de 1 minuto para limpar o chão. Vendo a contagem regressiva, ela começou a caminhar em direção ao monstruoso que estava parado no meio da arena gelada. Como ela estava a 500 metros de distância do monstro, ela não conseguiu ver sua aparência a princípio. Mas ao diminuir a distância, ela finalmente viu a aparência completa do monstro. O monstruoso tinha na verdade 3 metros de altura e estava coberto de pelo branco como a neve. Seus 2 grandes olhos eram amarelos e transparentes, o que lhe dava uma aparência intimidadora. Seu rosto era semelhante ao de um gorila e havia uma aura selvagem ao seu redor. O monstro era na verdade um Yeti Renki-C. Embora o monstruoso fosse de Renki-C, apenas pela sua aura Valery pode sentir que ele era mais forte que o lobo com chifres e o urso branco que Evan matou antes. Sentindo o quão forte o Yeti era, em vez de ficar nervoso, Valery se sentia feliz. Quanto mais forte o monstro mais tempo Evan carregar para matá-lo. Mesmo que o monstruoso fosse forte, ela estava confiante de que seria capaz de matá-lo em menos de 1 minuto se usasse seu trunfo. Ela sabia que desde que Evan aceitou sua aposta ele também teria seus próprios meios para lidar com o monstro, mas ela tinha certeza de que seria ela quem ganharia a aposta. Valery parou depois de estar a apenas 20 metros do Yeti e olhou para o cronômetro. 1h09 da manhã, 08, 07, 06. Ainda faltava cerca de 1 minuto para o início do desafio. Valery não atacou o Yeti durante esse tempo porque sabia que seria desclassificado se o atacasse antes que a contagem regressiva chegasse a 0. Enquanto esperava a contagem regressiva chegar a 0, Valery de repente sentiu que estava esquecendo alguma coisa. Ela arqueou as sobrancelhas e tentou lembrar o que estava esquecendo. Seus olhos mais uma vez pousaram na contagem regressiva onde faltavam apenas 53 segundos, e ela finalmente se lembrou do que estava esquecendo. Esqueci de contar a ele sobre esse cronômetro. Suor frio apareceu na testa de Valery e ela pensou no que aconteceria se Evan atacasse o monstro antes que o cronômetro chegasse a 0. Certamente ele não é burro o suficiente para atacar antes que o cronômetro chegue a 0. Valery tentou se consolar, mas por algum motivo, ela sentia que ele definitivamente faria algo que não deveria.
Já que eu disse a ele que ele teria que derrotar o monstro em menos de 1 minuto, ele certamente entenderá que este cronômetro de 3 minutos é para ele chegar perto do monstro e se preparar antes do desafio começar. Valerie assentiu e tentou se consolar dizendo isso e parou de pensar nisso. Vamos nos concentrar primeiro no meu desafio, pensarei nisso depois de concluir este andar. Asterisco 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 asterisco. Depois de entrar no portal assim como Valerie, Evan sentiu sua visão ficar embaçada e no segundo seguinte ele se viu parado na beira da arena gelada. Evan olhou ao redor e ficou surpreso ao ver o estádio dos gladiadores feito de gelo branco. Lindo, Evan murmurou porque era a primeira vez que via algo assim. Mas de repente seus olhos pousaram na contagem regressiva que corria no canto do olho. 2h59 da manhã, 58, 57, 56. Evan ergueu uma sobrancelha ao ver a contagem regressiva e não entendeu o que era isso. 3 minutos, porque há uma contagem regressiva de 3 minutos. Evan murmurou e olhou para ele com uma cara confusa. Mas de repente ele pensou em algo e seus olhos se arregalaram. Poderia ser, Evan murmurou e lembrou-se do que Valerie disse a ele depois de entrar na masmorra. Como podemos obter a flor do coração de gelo depois de limpar a masmorra, e esta flor não é uma recompensa regular, a dificuldade da masmorra estará no máximo. Teremos que enfrentar mais monstros, que as pessoas normalmente enfrentam enquanto limpam a masmorra. As palavras de Valerie ecoaram na mente de Evan e seu rosto ficou feio. Ele olhou para a contagem regressiva e entendeu o que estava acontecendo. Porra, terei que derrotar 3 monstros em 3 minutos, Evan gritou e começou a procurar ao redor pelo monstro que ele tinha que matar. De repente, ele sentiu a aura do Yeti que estava parado no meio da arena e uma expressão cheia de raiva apareceu em seu rosto. Porra, por que diabos aquele monstro está tão longe? Eu já perdi 30 segundos tentando descobrir o que está acontecendo, Evan gritou e correu em direção ao Yeti a toda velocidade. Enquanto corre ele não consegue evitar, mas pensa no que acontecerá se perder a aposta contra Valerie. Ele já usou seus núcleos. Como diabos vou devolver a ela os núcleos que já usei? Só de pensar nisso, suor frio apareceu em sua testa e ele correu em direção ao Yeti com ainda mais velocidade. Fim do capítulo. Capítulo 87 Você está desqualificado, parte 2. Meia-noite e 9, 08, 07, 06. Valerie respirou fundo quando a contagem regressiva estava prestes a chegar a 0. Ela já parou de pensar na questão de não contar a Evan sobre a contagem regressiva, e todo seu foco estava no Yeti que estava parado imponentemente em sua frente. ROARRR. Assim que a contagem regressiva chegou a 0, o rugido bestial do Yeti reverberou pela terra gelada. Valerie sentiu sua mente zumbir ao ouvir o rugido alto do Yeti, mas ela não perdeu o foco. Um novo cronômetro já apareceu no canto dos olhos. Meia-noite e 59, meia-noite e 58. Assim que o cronômetro apareceu, a aparência de Valerie começou a mudar. Seu cabelo azul claro ficou branco puro assim como o gelo ao seu redor, seus olhos verdes ficaram prateados e sua pele ficou branca pálida como se ela sofresse de anemia. Uma aura fria irrompeu de seu corpo cobrindo os 100 metros de área circundante. O Yeti que apenas rugiu e estava atacando Valerie, parou no meio do caminho e seu corpo começou a tremer por causa da aura fria. Embora o Yeti fosse um monstro do tipo gelo, ele sentiu todo o seu corpo congelar por causa da aura fria. Sentindo uma ameaça letal, o Yeti não se esquivou e rapidamente se virou para fugir. Mas assim que se virou sentiu alguém tocando suas costas, o Yeti se virou apenas para ver olhos frios e prateados que olharam para ele sem qualquer emoção. Valerie, que estava a 20 metros de distância há pouco, agora estava logo atrás dele, tocando suas costas com a mão branca e pálida. Congele, disse Valerie em um tom frio. Assim que o Yeti pegou o tom frio, um arrepio percorreu sua espinha e sentiu como se até sua alma estivesse congelada. Swish HH.
Uma explosão de aura gelada emergiu da mão de Valerie que tocava as costas de Yeti, e em menos de um segundo se transformava em uma estátua de gelo. Depois que o Yeti se transformou em uma estátua de gelo, Valerie apenas deu uma tapa na estátua casualmente, e a estátua se transformou em pó gelado junto com o Yeti selado dentro dela. Assim que o Yeti morreu, a aparência de Valerie voltou ao normal, e ela caiu no chão enquanto ofegava pesadamente. Seu rosto estava pálido e uma leve cócega de sangue saiu do canto da boca. Seu corpo tremia como se ela estivesse sentindo muito frio. Mas quando ela sentiu seu corpo sendo teletransportado, Valerie deixou um pouco, e antes de ser enviado, ela olhou para o tempo que parou depois que ela matou o Yeti. 00:51. Ela matou o Yeti em apenas 9 segundos. Ela tinha certeza de que Evan levaria mais tempo do que ela. Depois de ser teletransportado do quarto andar, Valerie se viu diante de uma porta branca gigante de 10 metros de altura. Seu rosto ainda estava pálido e seu corpo tremia, então ela tirou uma poção de seu anel de armazenamento e bebeu rapidamente. Um pouco de cor voltou ao seu rosto depois que ela bebeu a poção, e seu corpo parou de tremer. Parece que você vai me dar todos os seus núcleos, mas assim que o corpo de Valerie parou de tremer depois de beber a poção, ela ouviu uma voz familiar atrás dela, ela rapidamente se virou apenas para ver Evan sentado no chão atrás dela. Ao ver Evan chegar aqui antes dela, o corpo de Valerie mais uma vez começou a tremer e ela não pôde deixar de perguntar, como? Quando Evan ouviu Valerie ele apenas sorriu e não disse nada. Não tem como ele contar a ninguém como chegou aqui, porque se outras pessoas descobrirem, ele certamente enfrentará muitos problemas. Asterisco 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 asterisco. Há alguns minutos atrás. Porra, por que diabos aquele monstro está tão longe de mim? Já perdi 30 segundos tentando descobrir o que está acontecendo aqui, Evan gritou enquanto corria em direção ao Yeti que estava parado no meio da arena. Enquanto corria, Evan olhou em volta para ver se conseguia encontrar os 2 monstros restantes, mas não conseguiu ver nenhum outro monstro. Talvez eles apareçam depois que eu matar esse monstro, Evan pensou e chegou perto do monstro. Quando Evan viu que era um Yeti de 3 metros de altura, ele não deu a mínima e olhou para o cronômetro. 2:15 da manhã. Faltam apenas 2 minutos e 15 segundos. Não serei capaz de matar 3 monstros em tão pouco tempo, Evan pensou e finalmente fez sua escolha. Ele rapidamente usou reforço de mana, mas desta vez em vez de parar em 80% ele usou com força total. Uma camada azul clara de mana junto com uma leve camada preta apareceu ao seu redor. Evan sentiu um poder infinito surgindo dentro de seu corpo, mas junto com o aumento do poder, Evan também sentiu dor por todo o corpo. Evan ainda se lembrava de quando testou o reforço de mana com 100% de potência após sua luta contra Mike, a dor se tornou insuportável depois de 5 minutos. Eu ficarei bem, desde que não use por muito tempo, Evan pensou e olhou para o Yeti à sua frente com os olhos semicerrados. Mas Evan cometeu um erro ao pensar que ficaria bem depois de usar o reforço de mana com 100% de poder. Evan, que já estava com pressa, não esperou mais depois de usar o reforço de mana. Boom! Com um som estrondoso, a arena de gelo sob os pés de Evan quebrou, e ele apareceu diante do Yeti que estava parado a 20 metros de distância dele em um instante. Mas assim que apareceu diante do Yeti usando seu novo poder, ele sentiu uma dor latejante por todo o corpo. Evan ficou confuso e quase caiu no chão ao sentir a dor, mas lembrando que não tinha muito tempo cerrou os dentes e se concentrou em Yeti. Depois de chegar antes do Yeti, Evan percebeu que ele não demonstrou nenhuma reação, embora tenha chegado um pouco antes dele. Mas Evan não pensou nisso porque seu corpo estava doendo todo. Ele cerrou o punho e deu um soco no rosto do Yeti com todo o seu poder. Para usar reforço de mana com 100% de potência, a força atual de Evan era maior do que a de um caçador de nível C+. Boom MMM.
Um som estrondoso ecoou quando o Yeti foi lançado voando para trás como um meteorito, o chão ao redor de Evan cortes como vidro por causa das ondas de choque e fragmentos de gelo voaram por toda parte. Embora Evan estivesse sentindo uma dor latejante por todo o corpo, ele não parou, sacou sua espada de aço inferior e desapareceu de seu lugar. Evan de repente apareceu correndo ao lado do Yeti que ainda voava para trás e balançou a espada em um movimento rápido. Uma rolou o cabeçal para o chão enquanto um corpo sem cabeça do Yeti continuou a voar para trás e caiu a 50 metros de distância. Assim que Evan matou o Yeti, ele rapidamente parou de usar reforço de mana. Ele não entendeu por que estava sentindo tanta dor, apesar de não usá-lo há muito tempo. Mas ele sabia que não era hora de pensar nisso. Enquanto apoiava a dor, Evan começou a procurar pelo segundo monstro. Onde diabos é o segundo monstro? Evan praguejou e olhou para o cronômetro. Mas justamente quando viu o cronômetro, ficou atordoado. 2:07 da manhã. O cronômetro mostrava que faltavam 2 minutos e 7 segundos. O que significa que ele matou o Yeti em 8 segundos desde que começou a luta às 2:15 da manhã. Mas Evan não ficou surpreso por causa do tempo que levou para matar o Yeti. Ele ficou atordoado porque o cronômetro parou. Parou às 2:07 da manhã. Justamente quando Evan estava confuso sobre o que estava acontecendo, uma notificação apareceu diante dele. Você está desqualificado por quebrar a regra. Evan. Fim do capítulo. Capítulo 88. Segundo efeito. Você está desqualificado por quebrar a regra. Com o rosto atordoado, Evan olhou para uma notificação à sua frente. O que foi desclassificado? O que quebrar a regra? Ele não entendeu o que estava acontecendo. A única coisa que Evan pode dizer é que isso não era bom para ele. Como provar que seu pensamento estava correto? Outra notificação apareceu diante dele. Por quebrar a regra você está sendo teletransportado para fora da masmorra. Estrondo. Evan sentiu uma granada destruída dentro de sua cabeça e não foi capaz de processar as coisas que estavam acontecendo com ele. De repente ele sentiu uma energia estranhamente estranha, tentando teletransportá-lo para fora da masmorra. Ele queria gritar e perguntar o que diabos está apostando. Por que ele está sendo enviado da masmorra de repente? Por que ele foi desclassificado? Que regra ele corteja? Mas ele não conseguiu abrir a boca porque sua mente estava ocupada com um único pensamento. Ele perdeu a aposta e agora terá que devolver 7 núcleos que tirou de Valerie. Mas como ele pode devolver os núcleos que já usamos? Ele pensou em devolver o dinheiro em vez dos núcleos, mas lembrando-se do preço do núcleo de classificação C, e seu saldo ele imediatamente negou esse pensamento. Um núcleo de classificação C custava cerca de 100 mil créditos. Mesmo que ele use todo o seu dinheiro e decida viver de macarrão mais uma vez, ele é pobre demais para devolver dinheiro suficiente. Evan sentiu o ambiente ficar embaçado quando ele foi expulso da masmorra. Mas justamente quando Evan estava desesperado, ele sentiu uma energia estranha que tentou expulsá-lo desaparecer completamente, e ele ainda estava parado na arena gelada do 4º andar. A cabeça do Yeti ainda estava a alguma distância dele, e o resto do corpo estava dentro da cratera. Quando Evan viu a energia desaparecer e ainda estava dentro da masmorra, ficou atordoado. Por que ainda estou lá dentro? Evan murmurou e se perguntou se um filho da puta está pregando uma peça nele. Justamente quando ele estava olhando em volta com desconfiança, algumas notificações apareceram diante de seus olhos. O segundo efeito do seu título, Rule Breaker, é ativado. Rule Breaker. Você é a primeira pessoa que adquiriu um nível de energia superior sem atingir cerquilha @libra e é por isso que você recebeu o título de Rule Breaker. O título tem os seguintes efeitos. Você pode entrar na torre de ascensão após atingir o rank A. Todas as regras das masmorras são ineficazes contra você. 2 pontos hífen ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação. Evan leu as notificações e o novo efeito de seu título.
Depois de ler o novo efeito de seu título, o rosto de Evan ficou estranho. Ele não entendeu o que tinha regras de masmorras. Ele nem sabia que tipo de regra ele cortejou antes de ser preso a ser expulso da masmorra. Enquanto ele pensava, sentiu que estava sendo teletransportado mais uma vez. O rosto de Evan mudou quando ele sentiu que estava sendo teletransportado e pensou que um filho da puta estava realmente pregando uma peça nele. Seu corpo desapareceu do quarto andar e Evan se viu parado em um corredor diante de uma porta branca gigante. Evan olhou ao redor vigilantemente, mas então se lembrou que Valerie lhe disse que ele seria teletransportado para o quinto andar depois de concluir o quarto andar. Quando ele se lembrou disso, seu corpo relaxou e ele olhou para a gigante porta branca à sua frente. Então o monstro-chefe do quinto andar está atrás desta porta, Evan murmurou e sentou-se no chão. Evan olhou em volta e ficou feliz quando não viu Valerie. Ele pensou nos núcleos de 50% que ela ainda segurava e seus lábios se curvaram para cima. Mas ele mais uma vez sentiu a dor crescente por todo o corpo e seu sorriso desapareceu. Ele pegou uma poção de cura e bebeu. Ele ainda sentia uma dor latejante por todo o corpo, depois de usar o reforço de mana com força total. A última vez que testei o reforço de mana com força total depois da minha luta contra Mike, senti esse tipo de dor somente depois de 5 minutos. Então por que estou sentindo tanta dor mesmo tendo usado o reforço de mana por menos de 10 segundos? Evan murmurou e deitou-se no chão. Enquanto pensava em reforço de mana, uma possibilidade repentina surgiu em sua mente e ele sorriu amargamente. Não é à toa que comecei a sentir dor depois de 5 minutos naquele momento. Quando testou o reforço de mana após a luta contra Mike, Evan apenas o usou e sentou-se no mesmo lugar sem fazer nada. Em outras palavras, depois de reforçar seu corpo com mana com 100% de poder, ele não tentou usar o poder de seu corpo. Como ele não usou nenhum poder, seu corpo não ficou sobrecarregado com 100% do poder de mana, e ele sentiu dor somente depois de 5 minutos. Por outro lado, em sua luta anterior, ele não só usou 100% do poder do reforço de mana, como também levou seu corpo ao limite para matar aquele Yeti o mais rápido possível. Mesmo não tendo certeza sobre seu palpite, Evan tinha 80% de confiança de que essa era a razão pela qual ele sentia dor por todo o corpo somente depois de usar reforço de mana por menos de 10 segundos. É bom eu ter o título de quebrador de regras. Se eu fosse expulso da masmorra depois de sofrer tanta dor, teria sido um desastre, Evan murmurou. Só de pensar no que teria acontecido se ele perdesse a aposta, ele sentiu frio por todo o corpo. Se ele fosse teletransportado para fora da masmorra, talvez nem conseguisse comer macarrão por um longo tempo. Justamente quando Evan estava pensando em coisas estúpidas, ele viu uma luz branca brilhar a alguma distância dele, e Valerie apareceu lá. Fim do capítulo. Capítulo 89 Sala do Chefe, Parte 1. O corpo de Evan estava todo dolorido, mas seu rosto estava cheio de sorrisos. Ele estava olhando para os 7 núcleos do tamanho de uma bola de gude de cor azul gelo em sua mão com um rosto satisfeito. Não muito longe de Evan, Valerie estava olhando para ele com uma cara azeda. Quando ela fizer a aposta, ela pensou, será ela quem ganhará a aposta e receberá de volta todos os núcleos que Evan jogou dela antes. Mas a realidade acabou sendo cruel, pois ela não apenas não recuperou seu núcleo, mas também teve que dar o resto de seu núcleo para Evan. Só de pensar em como Evan, como um ladrão, os núcleos tradicionais no momento em que ela apareceu aqui, sua boca se contorceu. Então, você pode me dizer agora como você aparece aqui diante de mim? Evan olhou para Valerie com um olhar vazio e disse, eu já não te contei, acabei de dar um tapa naquele orc até a morte e o matei em menos de um segundo. Você quer mesmo que eu acredite nessa besteira? Valerie disse com um olhar trêmulo. Então deixe-me perguntar uma coisa, vendo Valerie estar infeliz, Evan guardou os núcleos e disse com uma voz neutra. O que? Como você matou aquele Yeti? Evan perguntou enquanto se recostava na parede do corredor. Claro, eu matei usando uma das minhas habilidades.
Que tipo de habilidade? Evan fechou os olhos e disse no mesmo tom descontraído. Porque eu preciso te contar. Valerie estava prestes a dizer porque ela deveria contar a ele sobre sua habilidade quando descobriu que estava fazendo o mesmo. E não é só isso, quando Evan disse que deu um tapa naquele Yeti até a morte, ele estava claramente inferior que não queria contar a ela. Valerie ficou tão chocada que Evan apareceu no quinto andar diante dela que se esqueceu completamente de que não é bom perguntar às pessoas sobre suas habilidades. Se por algum motivo estourar uma briga entre eles, quem conhece a habilidade do outro terá uma vantagem muito grande contra ele. Por ter perdido todos os seus núcleos, ela se esqueceu disso e disse continuamente como ele matou aquele Yeti. Ela usou sua habilidade mais poderosa e matou aquele Yeti em apenas 9 segundos. Poucas pessoas sabem sobre sua habilidade porque esta é sua habilidade mais poderosa. E como Evan matou aquele Yeti em menos de 9 segundos, ficou claro que ele também usou seu trunfo, e ela estava questionando sobre seu trunfo como uma idiota. Quando Valerie viu isso, ela não sabia o que dizer e apenas olhou para ele sem jeito. Depois de um momento de silêncio, ela disse em tom de desculpas: "Desculpe, fiquei chocada por você ter matado aquele Yeti tão cedo que perdi meu compositor." Evan ficou feliz por Valerie saber que ele estava tentando dizer e parou de perguntar como ele matou aquele Yeti. Havia uma razão pela qual ele não disse isso sem rodeios e desperdiçou sua energia contando-lhe de maneira direta. Agora que Valerie perdeu a aposta, ela terá que entregar a ele todos os núcleos que coletar. Basicamente, ela fará trabalho manual para ele. Em outras palavras, ele a estava tratando como alguém que contratou para fazer seu trabalho. E é de bom senso ter um bom relacionamento com o seu trabalhador para que ele dê o seu melhor para concluir o seu trabalho. Nos romances que ele leu em sua vida passada, a maioria dos autores menciona frequentemente que as mulheres são criaturas vingativas. Evan não sabe se esses autores estavam contando isso por experiência própria ou apenas manchando a reputação das mulheres, já que ele sempre foi um solitário. Mesmo nesta vida, ele ainda é um solitário. Embora ele não saiba se isso é verdade ou não, ele ainda decidiu levar isso a sério, e não fazer nada que a fizesse perder o interesse em coletar núcleos para ele. Valerie também suspirou de alívio ao ver que Evan não estava com raiva, embora ela estivesse apenas perguntando sobre sua habilidade tão abertamente. A impressão dela sobre Evan também melhorou bastante. Mas essa impressão desmoronou como uma parede de vidro quando ela ouviu as palavras seguintes de Evan. Não se preocupe, apenas tente coletar o máximo de núcleos possível se você realmente sente muito. Valerie quase tossiu sangue quando mais uma vez lembrou que teria que dar todos os seus núcleos para Evan. Evan olhou para Valerie com uma expressão confusa sobre por que seu rosto ficou azedo de repente quando ele a encorajou a fazer seu trabalho. As pessoas não dizem que os funcionários dão o melhor de si quando o chefe os incentiva. Evan apenas a encorajou para não entender por que o rosto dela ficou azedo. Sim, ele realmente a estava tratando como alguém que contratou para coletar núcleos para ele. Se Valerie soubesse o que Evan estava pensando, havia uma grande chance de ela lutar contra ele até a morte. A propósito, você sabe que tipo de monstro enfrentaremos lá? Evan perguntou enquanto apontava para a porta branca que tinha cerca de 10 metros de altura e 5 metros de largura. Valerie respirou fundo para esquecer o discurso encorajador de Evan e balançou a cabeça. Não sei que tipo de monstro enfrentaremos, porque o monstro-chefe sempre aparece aleatoriamente. Podemos enfrentar o leopardo gelado que enfrentamos no primeiro andar ou o Yeti que enfrentamos no quarto andar. Claro, o monstro que aparecerá aqui será de classificação C+, em vez de classificação C, e será muito difícil de lidar com. Quando você planeja entrar? Evan perguntou, já que levará pelo menos 4 a 5 horas para ele se recuperar totalmente após usar o reforço de mana. Ele pode ver que o rosto de Valerie também está pálido, talvez por ter usado algum tipo de habilidade para matar aquele Yeti rapidamente. Entraremos depois de algumas horas, disse Valerie após avaliar seu estado.
Evan acenou com a cabeça depois de ouvi-la porque ele estava pensando o mesmo e apenas fechou os olhos para se recuperar. Fim do capítulo. Capítulo 90 Sala do Chefe, Parte 2. Podemos ao menos abri-lo? Evan perguntou enquanto estava diante da gigante porta branca. Basta empurrá-lo e ele abrirá facilmente, disse Valerie depois de guardar sua barraca. Já se passaram 7 horas desde que chegaram ao 5º andar e, após essas 7 horas, eles estavam completamente recuperados e prontos para desafiar o monstruoso chefe do 5º andar. Evan colocou as 2 mãos na porta gigante e empurrou-a para frente. Evan achou que sentiria alguma resistência já que a porta tinha 10 metros de altura, mas para sua surpresa assim que empurrou a porta com pouca força, ela começou a se abrir. É mais fácil do que eu pensei, Evan murmurou e a porta foi completamente aberta. Quando a porta estava totalmente aberta e Evan olhou para dentro, ele viu nada. A área atrás da porta estava completamente escura e ele não conseguia ver nada. Teremos que entrar antes de podermos ver alguma coisa, disse Valerie quando a porta foi totalmente aberta. Evan acenou com a cabeça depois de ouvi-la e respirou fundo. Vamos ver quem está esperando por nós, disse Evan ao dar um passo à frente. Valerie também se mudou com ele e eles entraram na mesma hora. Evan mais uma vez sentiu a sensação de ser teletransportado. De repente, uma luz branca brilhante brilhou na frente dele, o que o forçou a fechar os olhos. Logo Evan sentiu a luz branca desaparecer e, quando abriu os olhos, ficou surpreso ao ver que não estava em uma área gelada. Quando Evan abriu os olhos, ele viu em um grande salão do tamanho de um estádio de futebol. O teto do salão tinha 20 metros de altura, o que lhe conferia uma aparência marcante. E as paredes do corredor eram feitas de pedras cinza escuras. Merda, Evan, que estava olhando de volta, ficou perplexo quando de repente encontrou Valerie xingando por algum motivo. Ele olhou para ela e viu que ela estava olhando para o lado direito deles. Evan ouviu o olhar dela e também ficou surpreso ao ver o que estava a 50 metros de distância deles. Um gigante de 4 metros de altura, pele azul clara, mãos com garras e um rosto bestial com uma presa horrível observada para eles com seus profundos olhos azuis. Um troll de gelo, Evan murmurou quando viu o monstruoso não muito longe deles. Eu não esperava que teríamos que enfrentar essa barata, disse Valerie com uma expressão irritada no rosto. Ela ficou irritada porque os trolls do gelo são fortes. Não, os trolls de gelo são fortes, mas ainda é um monstruoso de classificação C+. Mesmo que seja um pouco mais forte que um monstruoso normal de classificação C+, Evan e Valerie tinham confiança suficiente neles. Valerie ficou irritado por um motivo simples. Isso foi por causa da regeneração dos trolls. É muito difícil matá-los porque a regeneração deles é simplesmente insana. Mesmo que você os machuque gravemente, eles acabarão se curando devido à sua capacidade de regeneração. Enquanto o coração e o cérebro deles estiverem bem, há uma grande chance de eles não morrerem. A maneira mais simples de matar um troll é destruir sua cabeça ou esmagar seu coração. Mas tanto Valerie quanto Evan sabiam que não seria fácil destruir o coração ou o cérebro do troll do gelo. A defesa do troll de gelo é muito alta e, como isso não é suficiente, ao contrário dos trolls normais, os trolls de gelo também podem usar habilidades do tipo gelo que os tornam ainda mais poderosos que os trolls normais. Devido à sua capacidade de regeneração, o sangue dos trolls é um dos principais ingredientes na criação de poções de cura. Será problemático matá-lo, Valerie murmurou e arqueou a sobrancelha. Evan, por outro lado, estava confuso com outra coisa. Por que esse troll não está nos atacando e apenas parado aí? Evan perguntou a Valerie quando viu que o troll estava parado ali olhando para eles com seus profundos olhos azuis. Olha lá, ouvindo Valerie apontar para o chão na frente deles. Evan olhou para o chão e viu uma linha branca horizontal ali. Enquanto não cruzarmos esta linha, aquele troll não nos atacará, disse Valerie depois de apontar para a linha no chão. Evan olhou para a linha e para o troll do gelo e perguntou,
podemos atacar este troll do gelo enquanto estamos atrás desta linha. Nem pense nisso, ou você será teletransportado para fora da masmorra instantaneamente, Valerie disse rapidamente quando ouviu Evan. Teletransportado para fora da masmorra, Evan murmurou, já que essa coisa parece familiar. De repente, o que aconteceu no quarto andar veio à sua mente e ele pensou em uma possibilidade. Isso é algum tipo de regra que você não pode atacar enquanto estiver atrás da linha. Ethan perguntou com uma voz calma, mas seu coração batia mais rápido. Você pode dizer que, Valerie acenou com a cabeça e disse, da última vez que uma pessoa atacou o monstro sem cruzar a linha, ela recebeu uma notificação dizendo que estava desqualificada por quebrar a regra. Evan quase caiu na gargalhada ao ouvir Valerie porque foi a mesma notificação que recebeu quando matou o Yeti no quarto andar. Isso não significa que posso matar esse monstro-chefe daqui, sem nem precisar lutar contra ele. Evan pensou e olhou para o troll do gelo. Mas de repente ele pensou em algo e seu coração começou a bater mais rápido. Ele tentou manter a calma e perguntou, esse tipo de coisa é comum dentro da sala do chefe de outras masmorras. O que você quer dizer? Valerie perguntou já que ela não entende o que ele quis dizer. Quero dizer, esse tipo de regra, não atacar o monstro-chefe antes de cruzar a linha, é comum ou esta masmorra é especial. Esta masmorra é especial, não existe uma regra como essa em outras masmorras. Em outras masmorras, assim que você entrar na sala de vaias, eles atacarão você, Valerie disse e continuou, no entanto, é exatamente o que estou dizendo porque há tantas masmorras e não posso ter certeza sobre todas elas. Evan ficou desapontado depois de ouvir isso. Ele pensou que se todas as masmorras fossem assim, ele poderia matar todos os chefes enquanto estivesse atrás da linha sem ser atacado por eles. Tudo bem, vamos matá-lo. Ainda temos que limpar mais 5 andares depois disso, Valerie disse e começou a caminhar em direção ao troll de gelo. Espere, Evan disse a Valerie que estava indo na direção do troll. Quando Valerie ouviu Evan, ela parou e olhou para ele com um olhar questionador. Eu tenho uma maneira de matar aquele troll facilmente. Fim do capítulo. A verdadeira sabedoria está em consideração à própria ignorância, Sócrates.